Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz em estar aqui nessa noite, compartilhando o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Estava com saudade de ministrar aqui na comunidade, na igreja. Eu que já faço parte dessa família e me sinto muito feliz pelo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês e na minha vida também, na vida dos meus amigos, dos meus irmãos. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé nesse momento. Vamos estar adorando ao Senhor com esse hino, com esse louvor. A palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então vamos adorá-lo, porque a palavra de Deus diz que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode adorar, irmãos, fique à vontade. Você é livre. Você é livre para adorar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aleluia. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, Abba. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu esconderijo. Em teus braços é meu abrigo. Aleluia. Em teus braços é Aleluia. Obrigado, Jesus. meu. Em teus braços Obrigado, é Senhor. meu descanso. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu recaio em tua Obrigado pela tua graça. presença, Jesus. Recaio em tua Obrigado pela tua graça. fidelidade. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, Jesus. Recaio de novo em tua
Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. A graça diz: vinde a mim. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e a graça vai te dar alívio, a graça vai te dar descanso. Irmãos, quando eu estava preparando a palavra para esse momento, para essa noite, o Espírito da graça me trouxe uma revelação a respeito de viver esse tempo, a respeito de viver um coração prostrado diante do trono da graça. Nós estamos vivendo o melhor tempo de nossas vidas, tempo onde o Espírito Santo, o Espírito da graça, tem falado a cada um de nós, tem ministrado aos nossos corações a respeito de quem é o nosso Pai, de quem é Jesus. E eu tenho visto, irmãos, com os olhos da fé, tudo que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Viver a graça de Deus é ter um coração prostrado e rendido à presença daquele que é todo-poderoso. Há um governo que rege esse universo, que rege, que governa nossas vidas. É o governo do Espírito, é o governo da palavra. Jesus diz: as minhas palavras são Espírito e vida. E eu vim para que vocês tenham vida e tenham a vida abundante. O Espírito da graça, que é o próprio Jesus, que se manifesta pela fé e pela obediência de sermos filhos de Deus. Estamos de verdade em uma superior aliança, mas precisamos entender essa nova aliança pelo Espírito. Entender a nova aliança pela trajetória de Jesus. A graça sempre nos vai apontar para a verdade. E é necessário, irmãos, que nós entendamos a respeito da graça, no sentido de viver uma vida de intimidade, de relacionamento. Vemos hoje em igrejas, eu não estou aqui para apontar nada, logo eu que não aponto nada a ninguém, eu estou aqui para dizer que é necessário que você saia do raso e viva num ambiente mais profundo da intimidade com Ele, porque viver uma graça superabundante é ter um coração sedento, é um coração cheio de fome, de vontade de buscar mais. O que tem fascinado o teu coração? As coisas desse mundo? Não, meus irmãos. Eu vivo essas coisas todos os dias da minha vida. A graça me alcança, mas essas coisas não fascinam meu coração. Essas coisas não me seduzem mais, porque eu encontrei a verdade, eu encontrei a graça de Deus, eu encontrei Jesus, e nada se compara a viver para Ele. Nada do que você viveu hoje de forma natural se compara a viver para Jesus. Isso é viver uma graça abundante. As pessoas pregam graça e muitos deles não estão vivendo a graça de Deus. A graça não é um discurso.
A graça não é só uma mensagem. A graça é uma vida. E a graça quer que eu e você seja a expressão exata dela, para que o mundo olhe para nossas vidas, enxergue Jesus. Eu estive, irmão, na UESB. Eu não tenho um curso universitário, não. Eu estive na UESB, irmão, numa palestra, dando palestra para doutores, né? É louco, né? Um cara que nunca nem esteve na universidade. Eu estive lá e do meu lado estava um pai de santo, desses daí, né? Aí a gente começou a conversar e ele falou assim: tem um pastor aqui na cidade que eu respeito muito. Eu falei: quem é esse pastor? Ah, ele mora na vila. Ele vendia cachorro quente, coisa e tal. Ah, eu já sabia. Porque, irmãos, o testemunho de vida, não importa o que as pessoas fazem, o que você faz, o que você fez. O importante é você expressar a vida para as pessoas. Sabe, irmãos, que de fato vai fazer diferença para nossas vidas? É viver uma vida plena da graça, onde a minha vida de fato seja um caminho que apresente um favor para as pessoas. Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Somos. Que eu possa viver isso. Que eu possa ansiar todos os dias ser um caminho onde eu expresse e manifeste vida para as pessoas. Viver uma graça abundante. Ele não anula princípio. A graça estabelece o princípio. Se nós queremos viver de fato a graça de Deus, nós devemos morrer todos os dias. Todos os dias. Porque é nosso mestre Jesus, ele morreu na cruz porque ele entendia o propósito. Se você não entender o propósito de Deus para a sua vida, se você não entender a mensagem da graça de Deus para a sua vida, se você não entender o sentido de que você precisa morrer todos os dias, morrer para as suas vontades, morrer para tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você é, para que Ele seja em você. Isso é viver uma abundante graça. Aleluia. Romanos capítulo 10. Aleluia. Eu não comecei a ministrar ainda. Porque, na verdade, às vezes a gente começa a pregar e o Espírito começa a trazer direções. E eu não estou aqui para falar o que eu quero, né? Não vim para isso. Eu estou aqui para ministrar aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. E vou fazê-lo porque eu amo e por obediência. E por amor a vocês também. Vocês são um sucesso. Eu não tinha dito isso, né? Para poder. É o nome do livro, né, pastor? Você é um sucesso. É o livro. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quero que vocês parem aqui. E assim a fé, ela vem. O que está escrito aí? A fé vem. A fé vem pelo ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Para você ver uma graça superabundante, você precisa ouvir o Espírito. Não tem como você viver uma graça superabundante sem entender as direções que o Espírito tem dado para a sua vida.
se você é guiado pelo Espírito, se você receber uma direção do Espírito, obedeça, porque isso é viver a graça abundante de Deus. Ouvir as direções que o Espírito tem dado para a sua vida, em qualquer área da sua vida. E o fato da fé vem pela pregação, e a pregação está associada a anunciar uma boa notícia, o Evangelho da salvação, anunciar as boas novas. Que novidade é essa? Que boa notícia é essa? Que o justo, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. O justo vive com a consciência de ser filho de Deus. E o fato de ser filho de Deus o faz entender que ele precisa em todas as coisas ser guiado pelo Espírito. E além de ser guiado pelo Espírito, a palavra precisa trazer testificação ao Espírito. A graça de Deus sempre nos vai trazer revelações a respeito de quem eu sou, a respeito de quem é o meu Pai. Precisamos entender que viver a graça de Deus é ter um espírito totalmente conectado a Ele. Aleluia. E a pregação pela palavra de Cristo. Jesus é a graça. Jesus é aquele que se ofereceu por amor. E assim como Ele é, nós devemos ser também. Aquele que se coloca no lugar do outro, aquele que se dispõe, que tem um coração disponível a realizar coisas para que pessoas sejam alcançadas também. Sabe o que tem acontecido nas igrejas, irmãos? As igrejas, eu falo no sentido do corpo, elas estão distante do propósito. Elas estão sendo igrejas carnais. Têm amado mais coisas do que vidas. Essa não é a igreja de Jesus. Essa não é a igreja que Jesus morreu. Mas Ele está vivo. Ele está levantando uma igreja. Ele está restaurando uma igreja para esse tempo que vai alcançar as nações pela mensagem de uma boa notícia e pela vida dessa mensagem. Se alguém me perguntar onde está a mensagem, eu vou olhar para ela. Vocês são a mensagem que o mundo precisa. Vocês são a resposta que essa geração precisa. Mas aí algumas pessoas dizem que eu não preciso fazer. Como assim? Vamos entender. Vamos pensar. Eu penso muito, tanto que eu estou até com dor de cabeça. Eu vivo pensando, né? Minha cama, irmão, não tem nem espaço, minha cama é cheia de livro, né? Assim. Eu montei uma biblioteca lá. Interessante, irmãos, o que eu entendi é que sem vida é impossível expressar graça. O que eu pedi para Deus é que quando eu pregasse, eu pudesse ver tudo aquilo que eu estava pregando, que eu não trouxesse uma mensagem vazia e rasa para ninguém, que eu pudesse amar as pessoas assim como Jesus amou, que eu pudesse despedir tudo aquilo que eu um dia achei que eu poderia ser, para que Ele de fato manifestasse a vida dele em mim. Isso é viver uma superabundante graça. Deus é bom. Eu vou para a mensagem, porque se deixar eu passo a noite toda, né? Deus é bom. Aleluia.
Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia. Esse é o nome da graça, um nome que está acima de todo nome. E esse nome Ele confiou a você, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. O que a igreja nesses dias tem vivido é que ela não sabe ser igreja, ela não sabe ser corpo. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu nem sempre eu vou conseguir ser uma voz. Às vezes eu vou conseguir ser só um olhar, um ouvido, os pés ou as mãos, porque nem sempre eu vou conseguir ser vários membros de uma só vez. Às vezes eu vou precisar do abraço, ou da mão que me estende, ou do olhar que me enxerga, ou do ouvido que me precisa ouvir, ou do abraço. Quantas pessoas passam por você que precisam de um abraço, que precisam de que você os ouça, que você o enxergue, que você diga algo e você não diz. Precisamos ser corpo, precisamos ser igreja, precisamos ser a igreja que marca uma geração com vida. E isso é viver uma superabundante graça. Por que as pessoas e as multidões seguiam Jesus? Por quê? Porque Ele tem uma vida. Porque Ele tinha mais do que uma mensagem, Ele tinha amor, Ele tinha compaixão. Ele entendeu o propósito para o qual Ele foi chamado. Nós somos eleitos, nós somos selados pelo Espírito da graça. Devemos entender a mensagem da graça a partir de uma experiência, de uma vida de intimidade, de relacionamento. Nós relacionamos com muitas coisas que nos tiram o propósito, que nos faz estar distante do que é tão precioso, que é a presença de Deus, que é a comunhão com os irmãos. Aí eu perco todo o meu tempo, eu não gasto, eu perco tempo com tantas coisas. Eu não sou contrário à questão da tecnologia, pelo contrário. Mas todo o excesso vai causar danos para você. Tudo que é exagerado, a única coisa exageradamente maravilhosa é a graça, que é superabundante, que é algo espiritual que vai te fortalecer quando você precisar. Sabe, irmãos, eu passei por muitos confrontos em todas as áreas da minha vida, mas o que me manteve firme e nunca mudar minha confissão de fé foi a palavra, porque eu estou firmado nela. Eu não venho falar de problemas, eu sempre falo que eu não tenho problema, eu tenho a solução deles. A solução de tudo está dentro de mim, está dentro de você. Então eu começo a usar disso. E Deus, irmãos, começou a usar a minha vida para ser um influenciador de vidas.
Porque eu entendi o propósito que Deus tem para mim. O propósito, irmãos, que Deus tem para mim e para a sua vida está muito mais do que isso aqui. Um microfone nas mãos, isso não quer dizer nada, irmãos. O melhor de tudo está lá fora. Está preparado para mim e para você. As vidas. Pessoas que estão morrendo porque elas precisam de algo que eu e você tem. Nós temos algo para oferecer e precisamos despertar. A graça nos está nos chamando para um despertamento. As pessoas estão adormecidas, paralisadas, porque elas estão obesas, sabendo que ela já sabe de tudo, que ela já tem todo o conhecimento do mundo. Está agindo assim. Desculpe, mas você está perdido. Você não sabe o que é viver a graça de Deus. Sabe o que é viver a graça de Deus? Morra para as suas vontades. Morra para tudo aquilo que você acha que é prioridade para você. Eu vou dizer aqui, irmão, mas não se escandalize não. Prioridade para mim não é um casamento. Prioridade para mim não é lançar livro. Prioridade para mim não é o sucesso. Prioridade para mim não é conquistar multidões. Não é pessoas me seguindo. Não é nada disso. Prioridade para mim é expressar Jesus em mim. Prioridade para mim é isso. Não estou dizendo isso, meu, como testemunho. Não tenho apego a nada. Murilo é meu amigo. Me conhece muito bem. Sou da família dele. Não tenho apego a nada dessas coisas. Eu vivi o sucesso, irmãos. 17 anos eu lancei meu primeiro livro. Eu comecei a escrever aos 7 anos de idade. Meu primeiro concurso de poesia eu ganhei aos 7 anos de idade. Conheço tudo, irmão. Televisão? Isso é sucesso? Não quer dizer nada, irmãos. Nada se compara a viver para Jesus. Nada. Nada que esse mundo pode te oferecer, irmãos, se compara a viver para Ele. Nada. Aí eu perguntei, irmãos, para o Espírito, como eu poderia trazer um exemplo de uma graça superabundante. Aí quando eu estava orando, o Espírito Santo pediu para eu tocar essa música que tocou aqui. Toque essa música lá, antes de você ministrar. Obrigado, Espírito. Farei isso, sim. Aí eu perguntei para o Espírito, qual a mensagem que eu traria para essa noite? E como eu poderia expressar a graça de Deus para as pessoas que estariam aqui? Você sabe como é que funciona a questão da chuva, irmão? Quem sabe? A questão da chuva, como ela é formada, como ela se compõe. Uma nuvem que está encharcada, cheia de moléculas de água. E já estou entrando em molécula, né? Na aula né? Que o poeta viaja, né? Mas tudo bem. Uma nuvem cheia, carregada de água, e começa a chover, e todos nós vamos sair. Você vai levar o quê? Guarda-chuva, né? Por quê? Porque você não quer ser molhado, né? Porque você não quer ser molhado. Aí quando chove e você está com guarda-chuva, a única parte que molha são os teus pés. O pastor já entendeu. Por mais que você impeça da chuva te alcançar,
gotas vão te tocar, mesmo que você não queira. Eu não quero ser tocado pela chuva, eu não quero ser alcançado por ela. Aí eu me protejo, boto o guarda-chuva, boto capa. É impossível que você não seja tocado por uma chuva abundante. Isso é a graça, irmãos. Por mais que você queira, não queira ser tocado pela graça, pelo favor de Deus, ela te alcança. E não é pelo que você merece, não é porque você quer, você não deixa de querer. A essência da graça quer te tocar. Ela quer te tocar, ela quer mudar você. Ah, eu não mereço. E a graça, estou nem aí para o que você é. Se você merece, você não merece. Não foi você que morreu lá. Você só foi alcançado por mim. Então receba. Então, irmãos, tem pessoas que chegaram aqui nessa noite cansadas, sobrecarregadas, sem esperança. Aí o Espírito diz: essa é a esperança que vence o mundo, a nossa fé. A graça está alcançando cada um de vocês, trazendo uma capacitação como vocês nunca viram, como vocês nunca vivenciaram. Vou voltar para que eu não me perca, né? Deus é bom, irmãos. Tudo que Deus realizou e realiza tem um propósito, tem um fundamento. E tem 3 aspectos interessantes a respeito do propósito que Deus realiza na vida de alguém ou em um tempo. 3 aspectos: a mensagem, o tempo e a realização. A mensagem, o tempo e a realização. O tempo, a mensagem é uma voz. A mensagem é uma voz. E essa voz é uma palavra. O segundo, o tempo. O tempo é o processo. E o resultado do processo é o amadurecimento. Terceiro, a realização. A realização é o cumprimento, a evidência da realização daquilo que a mensagem trouxe. Está entendendo, irmão? A graça nos trouxe a mensagem da revelação de Jesus. Gênesis capítulo 2. Agora eu entrei na mensagem. Brincando, irmão, já desde o início. A mensagem já está revelada já. Deus é muito bom. Eu espero que eu consiga terminar. Se eu não conseguir terminar, você me convida de outra vez que eu venho com o meu presente. Não, Igor. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Irmãos, você sabe o que significa Gênesis? Quem sabe aqui? Gênesis significa origem, aquilo que é original. Não é uma cópia, é original. Então, se é original, então vamos entender o que a graça nos está trazendo aqui, né? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom não é bom que o homem esteja só. Aleluia. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Vamos entender um pouco esse versículo? Vamos entender, né? Disse mais o Senhor. Disse mensagem. Toda vez que alguém diz alguma coisa, ele está querendo anunciar uma mensagem, certo? Se é uma mensagem, precisa de uma voz, certo? Né? A mente de Cristo, né?
Se tem alguém dizendo, uma voz está dizendo uma mensagem, e essa mensagem precisa ter um cumprimento. É natural, né? Porque muitas vezes muitas vezes tem pessoas que dizem algo, mas não cumprem o que diz. Muitas pessoas dizem isso, né? Mas a graça não. Jesus não, Deus não. Ele disse algo e cumpriu aquilo que ele disse. Segundo, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Vamos entender. Primeiro, Deus está expressando bondade, que é uma evidência da graça. Bondade, que é fruto do Espírito. Bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio e muitas outras características do Espírito. E a bondade de Deus, ele se expressa aqui porque ele não queria ver o homem só, certo? E far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea, que seja da mesma natureza, que tenha a mesma essência. E quem é na figura da graça que nos auxilia? Quem é nosso auxiliador? O Espírito. Mas lá em Gênesis 1 diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Mas quando ele ouve a voz, ele se move. Porque não tem como você se mover se não houver uma direção. Alguém precisava dar uma direção para o Espírito. Ele deu uma direção, porque o Espírito precisava ser movido pelo propósito. E aqui está associado, mais uma vez, idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus. Não, vou passar para o 21. Vamos lá, 21. Então o Senhor Deus, não é o capítulo não, é o versículo não, capítulo 2, verso 21. Gênesis capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e a trouxe. Bem, vamos entender agora. Adão, esse homem aqui, ele está representado numa figura que é de Jesus. A figura de Adão, ele representa a figura de Jesus, que representa a graça. Certo? Vocês vão entender mais claro a partir de Eva. Aqui diz que Deus coloca Adão em um sono profundo. Certo? Mas me mostra aqui um momento onde Adão pede para que Deus fazer ou criar uma mulher para ele. Onde está aqui registrado que Adão pede a Deus para criar uma mulher? Não tem. Por quê? Por que não tem aqui o homem pedindo para trazer algo, uma mulher, para que ele pudesse estar junto com ela, para fazer companhia para ele? Mas uma certeza eu tenho, que Deus realizou o desejo do coração dele. Ele não precisou pedir, ele não precisou chorar, ele não precisou se lamentar, ele só precisou viver a identidade do que ele era. Pode dar nome a todas as coisas, Adão. Você tem domínio, pode exercer o seu domínio. Aí a graça alcança e diz: eu vou trazer aquilo que você precisa. Pode dormir, descansa, pode dormir, fique aqui e eu vou trazer para você.
o melhor, muito mais daquilo que você pensa, muito mais daquilo que você precisa. Eu vou trazer. Quando? Quando você estiver dormindo, quando você estiver descansando, quando você estiver conectado com aquilo que você é, não com aquilo que você precisa. Porque aquilo que você precisa eu vou te dar quando você estiver dormindo. Porque eu sou gracioso. Porque eu sou a graça. E eu quero te favorecer. Quando você estiver dormindo. Não quando você estiver ansioso. Não andeis ansioso por coisa alguma. Tem pessoas que andam comigo, que ficam meio nervoso por causa da paciência, né? Passou com, sabe, né? Por causa do espírito de mansidão. Porque eu nasci de novo, irmãos. Eu não era assim. Eu era muito nervoso. Pelo contrário, era nervoso, eu me chateava com qualquer coisa. Tem um episódio, irmãos, quando eu lancei meu livro. E aí eu viajei muito, né? Aí eu tava em Tapetinga, eu tava passando porque eu nunca liguei muito para essas coisas, né? Eu achava até chato quando as pessoas iam pedir autógrafo, né? Aí eu tava vindo na Alameda e veio uma criança pedir autógrafo. Eu falei, pra mim, por que você tá pedindo pra mim? Assim. Aí eu fui um pouco rude com a menina, né? Assim. Mas depois eu fui na escola dela e pedi desculpa. É porque eu nunca gostei muito dessas coisas, né? Assim, as pessoas que criam imagens, né? Mas eu não gosto muito dessas coisas, nunca gostei disso. Mas a gente tem um dom, né? Tem que fazer, né? Tem que evidenciar, mas nunca foi muito da minha personalidade gostar muito dessas coisas. Sou desapegado mesmo. Tanto sou desligado dessas coisas, sou meio maluquinho da cabeça. Então pensar o seguinte, ó, ali estava a figura de Jesus, na figura de Adão que oferece graça. Aí Deus cria uma mulher, antecipando a necessidade dele. Aí a outra coisa, se Adão traz uma figura de Jesus que expressa graça, e Jesus e Deus traz algo para favorecer a Jesus, mas há um outro entendimento interessante a respeito da mulher, que ao trazer a mulher para apresentar Adão, se Adão traz uma figura de Jesus, a figura da graça, a mulher é a igreja. Deus falou assim, ó, eu vou criar você, a figura do meu filho, a expressão exata do meu filho. Você vai expressar uma mensagem que vai anunciar o meu filho, favorecendo com graça e com intimidade. E eu vou trazer para você a minha igreja, para que você favoreça ela. Graça. Aí Deus disse, não, eu vou botar você adormece, e eu trago a noiva para você cuidar dela, oferecendo graça para ela. Favor imerecido, irmãos. Deus chegou ali para Eva e diz assim, ó, eu entrego a você. Vou refletir. Deus cria Eva, a igreja, e entrega a Adão, que é a figura de Jesus que expressa graça. E Deus entrega à igreja a graça. Entendeu? Deus pegou a igreja e entregou a graça, para entender que a aliança da graça não foi quebrada. O que precisava, irmãos, ser restaurado não era a graça. A graça não precisa de restauração, e nunca precisou. O que precisou ser restaurado foi a comunhão, não a graça. Porque o que foi quebrado é simples, irmão, de entender. Vou usar um exemplo natural de aliança. Estão casados, se separam, quebrou a aliança, quebra a comunhão, quebra a intimidade. Mas a graça sempre vai estar disponível. Quer ver um exemplo? Se um casal tem filhos,
e o filho são fruto do amor, da relação da intimidade. Se separam, se quebra a aliança, tanto o esposo quanto a esposa, ou o filho ou a filha, vai ser favorecido, mesmo que a aliança seja quebrada. Que isso também não é da graça. Quebra de aliança não é da graça. A quebra de aliança houve por causa do pecado, da desobediência. Mas mesmo a aliança quebrada, a graça não foi quebrada. Porque a graça não pode mudar. Deus não pode mudar aquilo que Ele é. Ele não pode mudar. Eu mudo de humor, de comportamento, às vezes mudo, mas Ele não. Deus não acorda assim, assado, virado, sei lá, não acorda, porque Ele não muda, irmãos. Ele não muda. E para eu entender a minha identidade de filho, eu preciso ir para a intimidade. E sabe onde as pessoas têm se perdido? Porque ela tem buscado nas coisas e nos outros aquilo que só a palavra pode dar. Graça superabundante. Você conhece tudo da palavra, da letra, mas é vazio de intimidade. Não faz efeito nenhum em você. Não faz efeito nenhum. Se você não deixar essa vida de mediocridade, de hipocrisia. O amor exorta, irmão. O amor fala a verdade. Não há nem ciúme. Não é soberbo. Sabe o que é soberbo, irmãos? É você não aceitar o que o irmão está dizendo para você. Recebo de todo mundo, sem nenhum problema. E as pessoas estão querendo cobrar aquilo que recebeu de graça. Falei para o pastor: não quero R$1 do meu livro. Não é meu. De graça eu recebo, de graça eu dou, porque é tudo dele. Nem a minha vida é minha. Nada que eu tenho aqui me possui. É tudo para Ele. Se não for assim, para mim não tem sentido para mim. Não quero ver o raso, não. Não é mais tempo da igreja estar vendo níveis rasos. Desperta, você que dorme. Adão adormeceu, mas teve um momento que ele teve que despertar do sono para contemplar aquilo que a graça que o próprio Deus o trouxe. Ele precisou acordar. E para ele desfrutar daquilo que Deus o havia favorecido. Aí Deus trouxe a igreja e entregou a graça para que ela expresse amor pelas vidas. Você vive a melhor aliança, irmãos. Aleluia. A graça abundante. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho, pastor? 15 minutos. Vou encerrar em 5. Porque eu não vou conseguir encerrar em 15. Para que eu volte aqui, se Deus assim permitir. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Gênesis capítulo 6. Vou encerrar com isso. Eu sabia que eu não conseguiria terminar diante de tudo aquilo que eu escrevi. Porque como é estudo, né? A gente não consegue. Gênesis capítulo 6. Capítulo 5. Vocês estão sendo abençoados, irmãos? Deus é bom. Gênesis capítulo 5. Vamos para o 5, né? 28. Gênesis capítulo 5, versículo 28.
Lameque viveu 180 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Bem, irmãos, essa palavra aqui, já vou para essa palavra que o Senhor amaldiçoou, né? Deus não traz maldição. O que foi alcançado aqui de maldição foi por conta da atitude de desobediência de um povo. Não tem nada a ver com o caráter de Deus. Deus não traz maldição. Deus traz restauração. Então é interessante olharmos o contexto e como essa palavra está sendo expressa. Deus não traz maldição para o seu povo. Deus traz bênçãos. Deus tem um favor para você e é sem medida. Então eu não estou dizendo que a palavra está errada. Eu estou dizendo que a gente precisa analisar o contexto. A ideia é que houve um povo que a partir de Adão entrou numa vida de maldição por conta do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E tem também Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero dizer o seguinte aqui, ó. Depois que gerou a Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhas e filhos. Filhos e filhas. Aí eu quero, irmãos, que você se atente, e já vou encerrar, para o nome de Noé. O que representa esse nome? Primeiro, esse nome representa uma aliança. Deus estava fazendo uma aliança com Noé e com uma geração. E esse nome, Noé, Noa ou Noash, hebraico, significa aquele que é pleno de graça, aquele que é a expressão da graça e do favor de Deus. Noé. E qual foi a evidência que veio sobre Noé e sobre a geração? Faça uma arca. Vou fazer uma arca porque vai chover. Se vai chover, e outra coisa, irmãos, para não esquecer, guarde a questão da chuva. O nome de Noé, além de ser aquele pleno de graça, aquele que é agraciado, significa descanso. Noé estava anunciando a voz uma mensagem para trazer restauração através de uma aliança que Deus havia feito. Eu vou alcançar um povo, eu vou fazer uma aliança com ele, e Deus achou graça em Noé. E Noa, aquele que é pleno de graça, aquele que oferece descanso. Vou falar uma coisa que parece até engraçado. Onde é que Noé começou a chamar os bichos pelo nome? Venha, cachorrinho, tá. Não teve nada disso. Eles vieram e entraram na arca porque eles entraram na presença. Eles entraram na presença da graça, porque dentro da arca eles estavam preservados. O que a graça traz para mim e para você é preservação. Preserve a sua vida, irmãos, de tudo aquilo que você tem ouvido, de tudo aquilo que você tem visto. Preserve a vida dos seus filhos, preserve a vida dos seus amigos, preserve a sua própria vida, buscando na fonte Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado pela disposição de nossos corações de Te servir. Obrigado, Jesus, por esse povo
Obrigado por essa igreja, por essa comunidade. Obrigado pela vida do pastor Pierre, da pastora Maristela, de todas as suas famílias. Obrigado, Deus, por cada casamento aqui. Obrigado, Jesus. Amém.